O mercado da bola do Timão. Eu conto tudo para você agora. Sereto News chegando. Deixe o seu like para o YouTube recomendar o vídeo. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Você tem vez, você tem voz. É isso mesmo, olha. Um noticiário vasto hoje sobre o Corinthians que perdeu o tabu, né? Perdeu para o São Paulo, perdeu o tabu de 18 anos, que não perdia na Arena Corinthians, nunca tinha perdido na Arena Corinthians para o São Paulo, perdeu na Arena Corinthians para o São Paulo, mais do que nunca ficou claro a necessidade do Corinthians de contratar reforços. O Corinthians precisa contratar reforços. O Mano Menezes falou isso escancaradamente na entrevista coletiva, da necessidade do Corinthians em contratar reforços. E é por isso que o Corinthians está cada vez mais no mercado da bola, está correndo atrás do prejuízo para recuperar o prejuízo, né, para reverter o prejuízo e trazer jogadores. Até agora o Corinthians trouxe apenas 6 jogadores. E um deles, o Garro, ainda não está com a documentação regularizada. Então a situação do Corinthians está bastante complicada nesse sentido. Outro, o Gustavo Henrique, está ainda se recondicionando fisicamente, e tem o Palácios que está machucado. Enfim, o Corinthians só pode, desses 6 jogadores, o Corinthians só pode utilizar 3 jogadores. Só tem utilizado o Félix Torres, o Hugo e também o Ranielli. É muito pouco para uma reformulação pretendida pela equipe do Corinthians. Antes de falar das contratações, quero falar de uma proposta que o Corinthians recebeu e recusou pelo centroavante Yuri Alberto. Justamente o Yuri Alberto, que está passando por uma fase muito ruim no Corinthians, hein? O Corinthians recusou uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra pelo centroavante Yuri Alberto. O clube inglês tentou o empréstimo do jogador até o meio do ano, com o valor de compra fixado após esse período. Mas não há interesse do Corinthians em emprestar o Yuri Alberto. A diretoria corintiana avisou que só aceita negociar o atleta em definitivo. O Timão tem 50% dos direitos econômicos do jogador. O Wolverhampton aceitou fixar a opção de compra dos direitos econômicos do Yuri Alberto em aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual, mas o Corinthians não quis abrir negociação. A oferta foi apresentada ao Corinthians por meio da empresa dos ex-jogadores, o Dudu Cearense e o Rodriguinho, que são sócios desta empresa. As conversas foram iniciadas nos últimos dias e as partes entendem que não há mais chance de reviravolta, uma vez que a janela de transferências da Inglaterra fecha nesta quinta-feira. Então, portanto, o Yuri Alberto, que vive o seu pior momento no Corinthians, recebeu uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra, uma proposta por empréstimo, mas o Corinthians não quer negociar o jogador. O Yuri Alberto continua no Corinthians por enquanto. Quero falar do Pedro Raul. Pedro Raul chegou ao Brasil. Pedro Raul está no Brasil para fazer os exames médicos. O Pedro Raul desembarcou nesta quarta-feira no Brasil para a realização de exames médicos e a assinatura de contrato com o Corinthians. O centroavante estava no Toluca do México e será o 7º reforço do Corinthians para a temporada 2024. Para ter 80% dos direitos econômicos do Pedro Raul, o Corinthians vai pagar cerca de 5 milhões de dólares, aproximadamente 25 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada. Com a chegada de um centroavante, agora o Corinthians prioriza a busca por atacantes de lado de campo e também de um meia atacante. O Corinthians também tem negociações avançadas, e eu vou falar daqui a pouco, para a contratação do lateral direito Mateuzinho e do zagueiro Pablo, ambos do Flamengo. O Pedro Raul entrou em campo pela última vez no dia 12 de janeiro, quando atuou por 61 minutos contra o Querétaro, pelo Campeonato Mexicano, antes de sair com um desconforto muscular. O centroavante passou alguns dias sendo poupado das atividades, mas vinha treinando normalmente no ex-clube. Pedro Raul foi contratado pelo Toluca em julho do ano passado. Disputou 19 jogos pelo clube, sendo titular em 10 jogos, com 4 gols marcados, apenas 4 gols em uma assistência. Foi revelado pelo Cruzeiro de Porto Alegre, tem no currículo passagens pelo Aimoré do Rio Grande do Sul, Vitória de Portugal, Atlético Goianiense, Botafogo, Kashiwa Reysol do Japão,
Juárez do México e Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022, antes de ser negociado com o Vasco. E do Vasco foi negociado com a equipe do Toluca. Então, Pedro Raul é o mais novo centroavante do Corinthians. E o Corinthians segue em negociações para ter Mateuzinho, lateral direito do Flamengo. O Corinthians subiu a oferta para ter o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, e avança com Pablo. Bom, ele avança na negociação com Pablo também, quer os dois jogadores do Flamengo. Quer esse pacote dos dois jogadores do Flamengo. Após ter a sua primeira oferta recusada pelo Flamengo, o Corinthians subiu o valor oferecido pelo Mateuzinho. Antes, o Corinthians propunha o pagamento de 3 milhões de euros fixos, cerca de 16 milhões de reais, mais 1 milhão de euros caso o jogador atingisse metas estabelecidas. Mas agora a proposta é de 4 milhões de euros fixos, aproximadamente 21 milhões e 400 mil reais. Com isso, o Corinthians igualou a proposta do Botafogo, que tinha oferecido 4 milhões de euros pelo atleta. O Mateuzinho tem preferência em defender o Corinthians. O Mateuzinho quer defender o Corinthians. O Flamengo gostaria de negociar com o Botafogo. Por isso a novela continua. Mas o Corinthians está otimista em relação à contratação. No caso do Pablo, o negócio é tratado ainda com mais otimismo, porque o jogador está sem espaço no Flamengo, de modo que o empréstimo é visto como mais fácil. Do lado do zagueiro, as tratativas estão avançadas e já há um acerto quanto às bases salariais. O Pablo, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, sob o comando do técnico Fábio Carille. Ele fazia a dupla de zaga com Balbuena. Pablo e Mateuzinho devem ser contratados pela equipe do Corinthians. E para fechar a movimentação do Corinthians no mercado da bola, uma informação importante do jornalista o Samir Carvalho, do canal do Setorista. A informação de que o Corinthians tem interesse na contratação do Claudinho do Zenit da Rússia. É o interesse do Corinthians na contratação do Claudinho. Cadê o Claudinho? O Corinthians, Claudinho, que foi revelado no próprio Corinthians, teve passagem pela Ponte Preta, passagem pelo Bragantino, antes de chegar no Zenit da Rússia e ser negociado com o Zenit. O Claudinho tem contrato com o Zenit até 2027. E está muito bem lá no Zenit da Rússia. O empresário do Claudinho é o Fernando Garcia, que faz negócios com o Corinthians já há muito tempo, né? É dono da Elenco e faz negócios com o Corinthians. Eu não tenho mais informações a respeito desta negociação. Foi o Samir quem trouxe esta informação. Mas, de qualquer maneira, a informação é que o Corinthians quer comprar o Claudinho. Está buscando investidores para comprar o Claudinho. E, segundo o Transfer Market, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o valor dele de mercado. Se traz o valor dele de mercado. 18 milhões de euros, o valor de mercado atual do Claudinho. 18 milhões de euros é o valor de mercado atual do Claudinho. Resta saber se o Corinthians vai ter esse dinheiro para contratar o jogador do Zenit da Rússia. Excepcional jogador. Esse jogador realmente mudaria o Corinthians de patamar, mudaria o Corinthians de padrão. O Corinthians, quem está à frente dessas negociações é o Fabinho Soldado. O Fabinho, novo executivo de futebol do Corinthians. É ele que está à frente dessas negociações e que tenta também a contratação do Claudinho. E salve, salve fiel! E aí, meus amigos? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, meus amigos. Muito obrigado, estamos quase batendo aí a meta de 50 mil inscritos aí no nosso canal Alerta Corinthians. Minha gratidão, meu muito obrigado. Estamos muito felizes com essa conquista. Isso mostra o quanto o nosso trabalho está sendo aí valorizado. Como todo canal, toda gente que se expõe tem críticas, né? Às vezes nosso canal recebe muitas críticas, mas também muitos elogios. E eu quero agradecer vocês e quero desejar tudo de bom para vocês nesse ano de 2024. Meus amigos, vamos falar do nosso Coringão agora. Pedro Raul já está no Brasil.
tá? Já está chegando aí no Brasil, já chegou no CT do Corinthians e ele foi de fato, a proposta foi aceita aí pelo atual clube do jogador, pelo staff, pelos empresários aí. O Corinthians fez uma proposta pelo atacante aí e foi aceito, tá? Então, de fato, o Pedro Raul é um novo reforço, novo atacante do Timão. Dizem, pelos comentários que eu tô lendo aqui, vocês estão falando, a maioria de vocês estão falando que o Pedro Raul não é um bom jogador. Não, desculpa, não é que não seja um bom jogador, mas não seria um reforço ideal assim para quem tá precisando substituir o Roberto, né? Só que vocês esquecem que o Roberto foi uma transação caríssima, então não vai ser assim para ele sair, não, tá? Não é assim para ele sair de um comando do ataque do Corinthians, sendo que ele valeu muita grana. Então o Timão tem que ter esse retorno aí, tem que ter esse retorno aí pro financeiro do Timão também, tá? Então o Pedro Raul, de fato, ele não é um exímio jogador, ele não é um excelente, ele não é um jogador, um atacante maravilhoso, um Drogba da vida e um Adriano Imperador da vida, mas é um reforço, né? E é o que a gente está precisando. A gente está precisando de mais jogadores ainda, não só para o ataque também, mas como para o meio de campo, tá? Então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu like, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Forte abraço a todos aí e até o próximo.